Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Concílio de Trento, um marco para a história da Igreja Católica no contexto do início da Idade Moderna, né? O Concílio de Trento foi meio que uma reação à Reforma Protestante. Ele foi organizado pelo Papa Paulo III e se desenvolveu entre os anos de 1545 a 1563 na cidade italiana de Trento, que fica no norte da Itália. Foi o 19º concílio organizado pela Igreja Católica. Vamos ver alguns detalhes desta reunião, vamos dizer assim, ou desse conjunto de reuniões, já que durou vários anos, né? Bem, pessoal, de início é importante destacar que o Concílio de Trento. O que é um concílio? É uma reunião em que bispos, arcebispos, membros do alto escalão da igreja se reúnem para debater algum assunto e decidir coisas a respeito deste assunto. No caso do Concílio de Trento, o tal assunto era a reforma protestante. O que é que a igreja iria fazer diante da reforma protestante? O que é que a igreja iria aceitar de críticas que vinham da reforma protestante? O que é que a igreja iria recusar? O que é que a igreja iria fazer para parar de perder tantos fiéis como estava acontecendo naquele contexto? Enfim, o Concílio de Trento era uma reação ao aumento do protestantismo na Europa. Ocorreu num contexto, portanto, de contra-reforma católica. A contra-reforma católica foi vamos dizer assim, um movimento da Igreja Católica para frear o avanço do protestantismo na Europa. E um dos elementos presentes nesse processo contra a reforma católica é justamente o Concílio de Trento, né, que ocorreu em Trento, no norte da Itália, como vocês podem ver aí no mapa que eu coloquei, entre os anos de 1545 até 1563. Portanto, não foi uma reuniãozinha em que os bispos sentaram-se com o Papa Paulo III, Paulo III, e já decidiram tudo ali. Não, foram um conjunto de reuniões que foram estabelecidas ao longo de anos e anos e anos, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o Concílio de Trento é que foi organizado justamente para combater o protestantismo, né? Combater o protestantismo e reafirmar os dogmas do catolicismo no mundo em geral, né? No mundo cristão em geral, né? Uma das características do Concílio de Trento é que ele proibiu a venda de indulgências. A indulgência é o perdão, né, que a igreja dá pelos seus pecados, depois de você pagar em uma penitência em geral. Só que o que é que muitas vezes os membros da igreja católica, os padres, faziam? Vendiam esse perdão. De tanto, está perdoado. E isso foi uma das principais críticas do iniciador da Reforma Protestante, lá em 1517, Martinho Lutero, né, o alemão Martinho Lutero, criticava muito. A igreja não pode vender o perdão das pessoas. Então, o que foi uma das primeiras determinações do Concílio de Trento? Aceitou meio que a crítica do protestantismo, né, e proibiu a venda de indulgências. Ou seja, não proibiu a indulgência. O representante da igreja, o padre, continuou com essa premissa de perdoar os pecados das pessoas, depois da confissão e tudo mais, mas não poderia mais cobrar por isso, né? Ou seja, proibiu a venda e não a indulgência em si, né? Outra coisa que o Concílio de Trento determinou foi que os padres teriam uma melhor formação acadêmica, né? Estudariam mais teologia, estudariam mais filosofia, seriam criados seminários para que os padres pudessem ter uma formação sólida a respeito do cristianismo, das suas doutrinas, das doutrinas católicas especificamente, e por aí vai. Uma das críticas que os protestantes faziam à Igreja Católica na Reforma Protestante era justamente a importância que se dava aos santos e à figura de Maria, a mãe de Jesus. Meio que dizia-se que os católicos adoravam imagens, adoravam a Maria.
quando deveria se adorar apenas a Deus. Os católicos rebatiam: não se adora imagem, se venera, né, a imagem, e se venera a imagem em homenagem à pessoa que está sendo homenageada, vamos dizer assim, pela imagem, mas não se adora nem a Maria nem aos santos, somente a Deus. Mas os protestantes iam lá e diziam: não, mas quando vocês fazem esses rituais todos de procissões com imagens, etc., vocês estão na prática adorando essas imagens. Enfim, era um debate que existia, e o Concílio de Trento decretou que a veneração aos santos e a Maria continuaria tranquilamente na Igreja Católica. Outra coisa que a Igreja também definiu nesse Concílio de Trento foi que a salvação seria produto de um mix de fé e boas obras. Martinho Lutero dizia que a salvação chegaria pela fé. Fé, a simples fé em Deus, entre aspas, né? Fé em Deus, fé entre aspas em Deus, possibilitaria que o cristão fosse ao céu. Já a Igreja Católica defendia que a salvação seria produto de um mix de fé com boas obras, e isso se manteve. Outra determinação do Concílio de Trento foi a volta da Inquisição. O Tribunal de Santo Ofício, essa instituição, esse conjunto de tribunais espalhados pela Europa, de perseguição a pessoas que protestavam, que criticavam o cristianismo, que, enfim, desenvolviam práticas contrárias ao catolicismo, que foi criado lá na Idade Média para perseguir os cátaros, né, aquela heresia que se desenvolveu naquele contexto, foi reativado. Então, o Tribunal do Santo Ofício foi reativado e adotado por muitos países europeus naquele contexto, para perseguir justamente as pessoas que eram contrárias ou tinham práticas contrárias ao catolicismo, né? Outra coisa feita naquele contexto foi a criação do Index, o Index Librorum Prohibitorum, lista de livros proibidos, um conjunto de livros que a Igreja definiu que seriam proibidos porque iam contra alguma coisa da doutrina católica. E aí estavam livros diversos dentro dessa lista que a Igreja proibiu. Outra característica do Concílio de Trento foi que o uso do latim ganhou ênfase por parte da Igreja Católica, ou seja, foi dada ênfase ao uso do latim enquanto língua litúrgica dentro das celebrações da Igreja Católica, nos documentos que a Igreja Católica emitia, etc. E outra coisa foi o celibato, né? Ou seja, definiu-se, reafirmou-se a ideia do celibato, ou seja, de que o padre ele deve abrir mão de, vamos dizer assim, do matrimônio e todas as suas consequências, vamos dizer assim, para se dedicar apenas à Igreja, né? Outra coisa foi que o Concílio de Trento, vamos dizer assim, fortaleceu o poder do Papa, porque reafirmou a ideia da infalibilidade papal, de que o Papa, enquanto representante de Deus, não erra, vamos dizer assim, ele é infalível, né? E fez uma defesa dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que todo cristão deveria passar pelos sacramentos da Igreja Católica. Os 7 sacramentos são batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, né? Evidentemente que os críticos da Igreja Católica não concordavam com todos esses sacramentos, defendiam sacramentos como, por exemplo, o batismo, mas não era exatamente da mesma forma como a Igreja Católica fazia. Por exemplo, batismo de crianças, eles diziam que o batismo deveria ser uma opção da própria pessoa e não tinha como ela decidir isso sendo criança, por isso surgiu o movimento chamado de anabatismo, né? E por aí vai. Mas o que mudou com o Concílio de Trento? Nós comentamos agora o que mudou e o que foi reafirmado. Então, essas características que eu citei foram as características principais que foram delimitadas, que foram instituídas pelo Concílio de Trento, né? Agora nós vamos fazer assim, ó, outra coisa que, para que vocês não confundam aqui, Concílio de Trento e criação da Companhia de Jesus são movimentos que a Igreja Católica fez dentro do contexto geral que era a Contra-Reforma Católica. A Companhia de Jesus ela foi criada em 1540 por Inácio de Loyola com o objetivo de expandir, pregar o cristianismo
a outras partes do mundo. Partes estas em que os europeus estavam chegando, como na Europa, na Ásia, por aí vai. Né? Mas a criação da Companhia de Jesus não foi uma determinação do Concílio de Trento, mesmo porque aconteceu 5 anos antes, em 1540, e o Concílio de Trento começou em 1545. Mas tanto a criação da Companhia de Jesus quanto o Concílio de Trento e suas determinações fazem parte de um contexto maior, que é a Contra-Reforma Católica, agindo para combate ao cristianismo protestante que tinha se desenvolvido naquele contexto a partir de 1517 com Martinho Lutero, certo? Então, comentem aí se vocês compreenderam as características e agora vamos fazer uma questão a respeito desse tema Concílio de Trento. Bem, é uma questão da PUC Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e diz o seguinte: diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III, né, convoca o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545. Alguns dizem que foi o 19º, né? Apresentando como resultados, exceto. Então, nós temos que procurar aqui alguma coisa que não é característica do Concílio de Trento. A letra A diz: o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. A alternativa já é a letra A. Ou seja, o Concílio de Trento definiu que havia 7 sacramentos que todo cristão deveria fazer. Eu li para vocês: batismo, confirmação, que é a crisma, né? Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. E não apenas 2 sacramentos. São 7 sacramentos que todo cristão deveria seguir. Então, essa daqui está errada. A B diz: instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos, sim, ou seja, deu maior atenção à formação dos padres. C, fortalecimento da autoridade pontificial através da infalibilidade do Papa, correto, nós vimos também. D, adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica, também nós vimos isso. E E, a determinação do celibato clerical e combate a heresias, por aí vai, nós também vimos, inclusive, com a reativação do Tribunal de Santo Ofício, né? Essa questão é, inclusive, bom porque resume algumas das principais características do Concílio de Trento. Bem, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até a próxima.